tia Arina. Então, hoje eu vim aqui apresentar para você a atividade substitutiva do desafio. Nesse primeiro caso, eu vou usar a técnica do trinômio do quadrado perfeito. Então, eu vou achar a raiz quadrada do 16 ao quadrado, que vai ser o 4a. E como nesse primeiro sinal é o negativo, eu vou manter esse sinal, né, o negativo, e vou achar a raiz quadrada do segundo termo, que vai ser o 3x. E aí, essa expressão eu vou elevar ao quadrado. Agora, nesse caso, eu vou usar a técnica do produto pela diferença. Então, eu vou achar a raiz quadrada do primeiro termo, que vai ser r ao quadrado. E nesse caso, eu vou manter o sinal negativo no primeiro parênteses. Mas tanto faz se eu deixar no primeiro parênteses o sinal negativo ou positivo. Agora, eu vou achar a raiz quadrada do segundo termo, que vai ser 9s ao quadrado. E no outro parêntese, eu vou deixar a mesma parte literal, só que vai mudar agora o sinal. Vai ir para o positivo. Então, vai ficar o r ao quadrado mais o 9 s ao quadrado. Bom, nesse caso eu vou estar usando a técnica por agrupamento. Então, a gente vai agrupar em dois grupos, tendo cada um dois termos. Eu vou agrupar o bx ao quadrado com 5x ao quadrado, porque o fator comum dos dois é o x ao quadrado. E aí, para ficar bx ao quadrado, a gente vai ter que multiplicar o x ao quadrado por b. E para ficar 5x ao quadrado, eu vou ter que multiplicar o x ao quadrado por 5. E aí, a gente fecha parênteses. E aí, eu vou juntar o menos 2by com menos 10y. E aí, o fator comum entre os dois vai ser menos 2. E y. Por que menos 2? Porque o MDC de menos 2 e menos 10 é menos 2. E o y é a parte literal que tem nas duas partes. E aí, para ficar menos 2by, eu vou ter que multiplicar o menos 2y por b. E para ficar menos 10y, vou ter que multiplicar por 5, né? Porque menos 2 vezes 5 vai dar menos 10. Por conta do sinal negativo com positivo dá negativo. E aí, a gente consegue perceber que nesse caso, vai ficar o b mais 5 vai aparecer duas vezes. Então, a gente pode colocar o x ao quadrado e o menos 2y em evidência em um parêntese, e no outro parêntese a gente coloca o b mais 5. Bom, nesse exercício eu vou usar a mesma técnica do anterior. Então, eu vou agrupar o a elevado a 12 pelo menos a elevado a 4. E o fator comum dos dois vai ser a elevado a 4. Porque o MDC de 12 e 4 é 4. E aí, para eu chegar em a elevado a 12, eu tenho que multiplicar o a elevado a 4 por a elevado a 8. E aí, eu vou manter o sinal de subtração e colocar o 1 ali e fechar o parêntese. E aí, a gente consegue perceber que a gente tem já um a elevado a 8 e um menos 1. Então, a gente copia eles. Para a gente dar continuidade para o nosso exercício, a gente tem que deixar em evidência o a elevado a 8 e o menos 1. E aí, no outro parêntese, vai ficar a elevado a 4 mais 1. Continuando o exercício, agora a gente vai achar o fator comum do a elevado a 8 com o a elevado a 4. O fator comum é a elevado a 4. Dentro do parênteses vai ficar a ao quadrado mais 1. E no outro parênteses vai ficar o menos 1.
Continua fatorando. Fator comum de a elevado a 4 e o a ao quadrado é a ao quadrado. Dentro do parênteses fica o a ao quadrado mais 1. E no outro vai ficar o menos 1. Lembrando que isso daqui é a mesma coisa que a ao quadrado mais 1 vezes a ao quadrado menos 1. Continua fatorando. Então, a gente vai achar a raiz quadrada, o fator comum do a ao quadrado e do outro a ao quadrado. Vai ser a ao quadrado, né? Dentro do parênteses fica o 1 e vai ficar no outro parêntese o menos 1. Continua a mesma coisa. E aí, a gente sabe que a ao quadrado é a mesma coisa que a vezes a. Então, isso daqui é a mesma coisa que a mais 1 vezes a menos 1. E aí, para a gente achar aquele polinômio que está no exercício, a gente tem que multiplicar o a mais 1 vezes a menos 1 vezes a ao quadrado mais 1 vezes a ao quadrado menos 1. Nesse caso, eu vou usar o produto da diferença. Então, tenho que achar a raiz quadrada de 1 sobre 25, que vai ser 1 quinto, menos a raiz quadrada do segundo termo, que vai ser a sobre 2. E aí, no outro parêntese, vai só mudar o sinal. Então, vai ficar 1 quinto mais a sobre 2. Bom, nesse caso eu vou estar usando a técnica do trinômio do quadrado perfeito. Então, vou achar a raiz quadrada do primeiro termo, que vai ser o primeiro termo é m elevado a 10. A raiz quadrada dele vai ser m elevado a 5, mais a raiz quadrada do segundo termo, que vai ser 2n ao cubo. Aí eu vou fechar o parêntese e elevar tudo isso ao quadrado. Bom, nesse caso eu vou usar a técnica do produto pela diferença. Então, vou achar a raiz quadrada do primeiro termo, que vai ser o a ao quadrado. E aí, eu vou colocar, nesse caso, o sinal negativo primeiro do positivo. Mas tanto faz a ordem do sinal nos parênteses. Mas nesse eu vou deixar o negativo no primeiro parêntese. E aí, eu tenho que achar a raiz quadrada do segundo termo, que vai ser a raiz quadrada do b elevado a 4, que vai ser b ao quadrado. Isso vai ser multiplicado por a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, é a mesma coisa, só que a única coisa que muda são os sinais. Aí, eu vou continuar fatorando. Quando eu continuo fatorando, eu tenho sempre que escolher o parênteses que tiver como sinal negativo. Então, eu vou escolher o a ao quadrado menos b ao quadrado. E isso é igual a o a menos b multiplicado por a mais b. Aí, lembrando que essa expressão que eu escrevi é a mesma coisa que a ao quadrado menos b ao quadrado. Mas para a gente chegar ao a elevado a 4 menos b elevado a 4, a gente tem que multiplicar o a menos b vezes a mais b por a ao quadrado mais b ao quadrado. Nesse caso, eu vou usar o produto pela diferença, a técnica do produto pela diferença. Então,
a gente tem um fator comum entre o primeiro e o segundo termo, que é x. Dentro do parênteses vai ficar o m mais 1. Porque aqui vai dar mx mais x. Mas aí no outro parênteses a gente coloca o m e o menos 1. Que aí é igual ao binômio apresentado aqui. Nesse caso, eu vou estar usando a técnica do produto da diferença. Então, o fator comum entre os dois termos é x, y. Aí, dentro do parêntese, vai ficar o x mais y. E no outro, vai ficar o oposto, né? O sinal vai ser oposto. Então, vai ser o sinal negativo. Mas a parte literal é a mesma. Então, vai ficar x menos y. Bom, nesse caso eu vou usar a técnica do trinômio do quadrado perfeito. Como eu tinha falado, eu estava falando de achar a raiz quadrada do primeiro termo. Nesse caso aqui, como é 3x ao quadrado, a gente só vai achar a raiz quadrada de x ao quadrado. Porque o 3 não tem raiz quadrada exata, então a gente vai deixar ele fora do parênteses para meio que a gente fazer uma distributiva depois. Aí a raiz quadrada de x ao quadrado é x. E aí, como eu falei, para o segundo termo, a gente teria que achar a raiz quadrada, mas o 3 não tem raiz quadrada exata. Então, pela lógica da distributiva, aqui vai ficar menos 1. Por que menos? Porque o primeiro sinal aqui é de subtração e 3 vezes 1 é 3. E aí a gente deixa isso tudo ao quadrado. E lembrando dos outros casos que eu não falei, né, desse termo que tá aqui no meio, é porque sempre vai ser o primeiro termo, vai ser 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Nessa expressão, eu vou usar a mesma técnica da anterior. Então, vamos achar a raiz quadrada de m elevado a 8 e a de n elevado a 8, que vai ser m elevado a 4 menos n elevado a 4 vezes m elevado a 4 mais n elevado a 4. E aí, a gente vai continuar fatorando. Vamos fatorar esse daqui. Vai ficar m ao quadrado menos n ao quadrado vezes m ao quadrado mais n ao quadrado. Vamos continuar fatorando. Vamos fatorar esse daqui. Vai ficar m menos n vezes m mais n. Só que para a gente achar a resposta, né, que é m elevado a 8 menos n elevado a 8, esse bitômio aqui, a gente vai ter que multiplicar o m vezes o m menos n vezes m mais n por m elevado a 4 mais n elevado a 4 vezes m ao quadrado mais n elevado n ao quadrado. Então, vai ficar m menos n vezes m mais n vezes m ao quadrado mais n ao quadrado vezes m elevado a 4 mais n elevado a 4. Nesse caso, eu vou usar a técnica por agrupamento. Então, vou agrupar esses dois e esses dois. O fator comum de x ao cubo
e de menos xy ao quadrado vai ser x. Dentro do parênteses vai ficar x ao quadrado e menos y ao quadrado. No outro parênteses, no outro grupo, o fator comum entre os dois é y. E dentro do parênteses vai ficar x ao quadrado menos y ao quadrado. Aí, como é a técnica por agrupamento, a gente percebe que dentro dos dois parênteses está a mesma coisa. E aí, a gente vai deixar em evidência as coisas que estão fora e as coisas que estão dentro do parênteses. Então, vai ficar em um parênteses x mais y, e no outro vai ficar x ao quadrado menos y ao quadrado. Só que a gente quer que fique com 3 fatores. Então, a gente sabe que isso daqui, o x ao quadrado menos y ao quadrado, é igual a x menos y vezes x mais y. Então, a gente vai botar isso em prática, para deixar com 3 fatores. Então, vai ficar x mais y vezes x menos y vezes x mais y. Nesse caso, eu vou usar a técnica do fator comum. Então, o fator comum de a elevado a 4 e de menos ax ao cubo vai ser a. Dentro do parênteses vai ficar a ao cubo e menos x ao cubo. Só que a gente sabe que isso daqui é igual a isso daqui, ó. A menos x vezes a mais x vezes a mais x. E aí, então, o exercício está pedindo para a gente deixar com 3 fatores. Então, a gente vai copiar isso daqui, vai ficar a menos x vezes a mais x vezes a mais x. Só que para dar esse binômio, a gente tem que colocar um a fora do parênteses. Nesse caso, eu vou usar a técnica por agrupamento. Então, eu vou agrupar x ao quadrado com menos a e bx ao quadrado com menos b. O fator comum de ax ao quadrado e de menos a é a. Dentro do parênteses, a gente vai deixar o x ao quadrado e o menos 1. Do outro, o fator comum dos dois é b. E dentro do parênteses vai ficar x ao quadrado menos 1. Aí a gente vai deixar em evidência a parte literal que estava de fora, né? Que é o a e o b. E no outro parênteses vai ficar em evidência o x ao quadrado menos 1. Esse exercício também quer que a gente deixe a expressão com 3 fatores. Então, a gente sabe que o x ao quadrado menos 1 é igual a x menos 1 vezes x mais 1. Aí, a gente vai copiar isso daqui e o a mais b, para deixar com 3 fatores. Então, vai ficar a mais b vezes x menos 1 vezes x mais 1. Tia, então o vídeo termina por aqui. Eu agradeço muito pela sua atenção e até a próxima.